Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um programa Palavra, Chave. E agradecemos a sua audiência e convidamos a continuar conosco neste que é um programa que se propõe a trazer temas relacionados à vida e à vida cristã, debatê-los, trazer e lançar luz a situações que possam trazer algum tipo de dúvida, e também é aberto para todo aquele que, tendo interesse, tem condições de entrar e fazer contato conosco, manifestando a sua opinião a respeito dos assuntos que são aqui tratados. Hoje nós temos, como sempre, estaremos apresentando eu, pastor Marcos, e o pastor Tiago, que sempre tem estado conosco, e temos dividido aqui esse momento de trabalho, de reflexão, dos conteúdos que são propostos. Hoje nós temos, como sempre, um vídeo que gostaríamos que você estivesse prestando atenção, vendo, assistindo esse vídeo, e depois de termos assistido, nós chamamos a um momento de reflexão sobre aquela proposta que o vídeo nos traz. Nós gostaríamos de convidá-lo a assistir esse vídeo agora. I want to be the kind of person who does the right thing. And I don't just mean the big things where right and wrong are obvious and easy, but I mean the small things, the subtle, unnoticed things, like helping my neighbor when she's shoveling a driveway. You know, what I do when no one's watching. Because it's so easy to let those small things slip away. And it's those endless choices that we make every day that shape us and the kinds of people that we are. But this has started to change for me recently because I've started to believe different things about myself. A friend of mine gave me insight into the story about Jesus and his disciples that I'd heard before, but it's just taken on whole new meaning. Jesus' disciples are in a boat. And it's the middle of the night, and they're trying to get across the lake, and the wind is blowing, and it's getting choppy, and Jesus comes walking out to them on the water. Now they think he's a ghost. So they're like, Jesus, is it you? And he says, yes. And one of them, Peter, gets out of the boat and starts walking on the water towards Jesus. What is Peter thinking? And why does he believe that he can walk on water? Now, what I've come to realize is the story makes way more sense if you understand the background. Jesus is a Jewish rabbi with Jewish disciples living in a first century Jewish world. Now, Jesus grew up in a region called the Galilee, and the Jewish people in the Galilee believed that God had spoken to Moses, one of their great historical leaders, and had given him the first 5 books of the Bible. They called these first 5 books the Torah. Torah means like teaching or instructions or simply the way. And so Torah was the center, the foundation of their lives, and it was the focus of their educational system. So most Jewish boys or girls around the age of 6 would go to school for the first time to learn the Torah. It'd probably be held in the local synagogue and be taught by a local Torah teacher who was a rabbi. This first level of education was called Beit Sefer and lasted until the kid was around 10 years old. In Beit Sefer, most kids would memorize the Torah and by the age of 10 have the Torah by heart, every word. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, memorized. Now, by the end of Beit Sefer, which would be around 10 years of age, most kids were no longer going to school. They were they were apprenticing, learning the family trade, learning the family business, learning how to manage a household. But the best of the best would keep going. They would continue their education into the next level, which was called Beit Talmud. In Beit Talmud, the best of the best, who are still going on,
the ones with the most natural ability, would memorize the rest of the Hebrew scriptures. Genesis through Malachi, memorized. Now, by the end of Beit Talmud, 14, 15, most kids are learning the family business, learning the family trade, apprenticing with their parents. But the best of the best of the best would continue on to the next level of education, which was called Beit Midrash. And they'd go to a rabbi and they'd apply to that rabbi to become one of that rabbi's disciples. Now, when we use the word disciple, we often mean student, but we generally mean somebody who knows what the teacher knows. But a disciple is something far deeper. A disciple just doesn't want to know what the rabbi knows. A disciple wants to be like the rabbi and wants to learn to do what the rabbi does. Now, rabbis differed in how they interpreted the Torah. They would take like a verse or a command, and one rabbi might say, well, this is what it means to follow this verse or to do this command of God. But another rabbi might say, no, I think it means something slightly different. And so different rabbis had different sets of interpretations about how they lived out and understood and interpreted the scriptures. Now, a rabbi's set of interpretations was called that rabbi's yoke. So when you went and applied to a rabbi to become one of that rabbi's disciples, what you wanted to do is you wanted to take that rabbi's yoke upon you so that you could learn to know what the rabbi knows in order to do what the rabbi does, in order to be like the rabbi. So you'd go to a rabbi and you'd say, Rabbi, I want to become one of your disciples. The rabbi would then grill you. The rabbi would ask you questions about Torah, questions about the prophets, questions about the oral tradition, because the rabbi wants to know, can this kid sit in front of me? Can this kid do what I do? Can this kid spread my yoke? Does this kid have what it takes? So the rabbi would fire off all these questions and grill the kid. And if the rabbi thought this kid's good, this kid loves God, loves Torah, but this kid isn't the best of the best of the best, the rabbi might say to the kid, you obviously love God and you obviously know the Torah, but you don't have what it takes to become one of my disciples. And so the rabbi might say something like, go and continue learning your family trade, continue plying your family trade. But if the rabbi thinks this kid has got it, I think this kid could do what I do, the rabbi would say to the kid, come, follow me. And so you would leave as this, 14, 15-year-old kid, you would leave your family, your friends, your synagogue, your village, and you would devote your entire life to being like your rabbi, learning to do what your rabbi does. This is what it means to be a disciple. Yours is much the same. Story again. So, a rabbi comes to town, a powerful rabbi. He's got like his little pack of disciples with him, and they're doing everything they can to keep up with him because they've devoted their lives to doing what their rabbi does. So if you're a disciple, by the end of the day with your rabbi traveling on these hot, dusty, dirty roads, you've got whatever your rabbi stepped in just caked all over the front of you. And so this saying developed among the wise men and the sages that you would say to a disciple, you'd say, may you be covered in the dust of your rabbi. This is a scene that everybody'd seen this. They knew exactly what it meant to be covered in the dust of your rabbi. Now, all of this, to me, has huge implications for Jesus and how we understand Jesus, because most rabbis would begin their teaching around the age of 30. And in the Bible, around the age of 30, we have Jesus walking down the shore along the Sea of Galilee, and he comes across Peter and Andrew, and they're fishermen, and Jesus says to them, come, follow me. Well, if they're fishermen, and Jesus calls them to be his disciples, then they're not following another rabbi. And if they're not following another rabbi, they're not the best of the best. They didn't make the cut. Then the text continues. It says that at once they dropped their nets and followed him.
which I've always thought is a bit strange. I mean, it's odd, isn't it? That they just drop them and go. And I don't, some of those Christian movies don't help, do they? I mean, it's like Jesus comes down the beach and he's in this white bathrobe and he has this light blue beauty pageant sash on, you know, and his hair is blow dried and he's Swedish and he calls the disciples and they're kind of these robots. They kind of come around and go after him. If you understand it, like in its original context, it starts to make perfect sense. I mean, rabbis were the most honored, respected, revered people anywhere. I mean, the best of the best of the best are the only ones who got to be rabbis. And this rabbi comes down the beach and says to you, come follow me. Well, what's he really saying? What he's really saying is, I think you could do what I do. I mean, he's saying you can be like me. Of course you drop your nets and follow him. And then the text even continues. It says that he comes across James and John and they're fishing with their father Zebedee. Now, if they're fishing with their father, what are they? They're apprentices. They're learning the family business. And if he calls them to be his disciples, and they're not the disciples of some other rabbi. So James and John, they're not good enoughs. They didn't make the cut either. They aren't the best of the best. And how old are they? 15? 16? I mean, 20? I mean, these are not old men. They're young. I mean, Jesus chooses them because his movement is for everybody. I mean, it's for rich and for poor and for women and men and educated and uneducated. I mean, actually, what's one of the things they say about them later on? One of the things they say about them later on is, these guys are like unschooled fishermen. I mean, it's for the peasants and the scholars. It's like a movement of anybody's, and he calls them the JV, the B team, the not good enoughs. He calls them to be his disciples, and they change the course of human history. So back to the walking on water thing. I mean, you have this boat full of anybody's, and the water's choppy and the wind's blowing, and they're terrified because this Jesus comes across the water to them, and they think he's a ghost. And then Peter says, well, if it's you, then tell me to come to you. Now, why is this Peter's first response? Why is Peter's first reaction, if it's you, then tell me to come to you? Because he's a disciple. I mean, he's oriented his whole life, devoted his whole life to doing what he sees his rabbi doing, learning to be like his rabbi. So he sees his rabbi walking on water, and what's the first thing he wants to do? I want to walk on water too. I want to be like my rabbi. And so Peter gets out of the boat and he starts walking on the water, but he starts to sink and he yells out, Jesus, save me. And the text reads that Jesus immediately caught him and said, you of little faith, why did you doubt? Now, I always assumed that Peter doubts Jesus, but Jesus isn't sinking. Who does Peter doubt? He doubts himself. He loses faith in himself that he can actually be like his rabbi. I mean, Jesus wouldn't have called him if he didn't think he could be like him. Jesus even reminds his disciples of this at one point. He says to them, wait, you didn't choose me, I chose you. The rabbi doesn't choose you unless the rabbi thinks that you can do what he does, that you can be like him. I mean, all my life I've heard people talk about believing in God. But God believes in us, in you, in me. I mean, faith in Jesus is important. But what about Jesus' faith in us? I mean, he must have faith in us because he leaves it all in the hands of these disciples. And what's the last thing Jesus says to them? He says to them, now you go and make more disciples. He leaves it all in the hands of these anybody's, and they do it. I mean, what if we can actually be the kinds of people that God created us to be? What if he actually believes that? I mean, what if he actually believes that we can be the kind of people who live like Jesus lived? And the kinds of people who take action because we're aware of all of these endless opportunities around us all the time for good, for beauty, for truth. I mean, Jesus has faith that you can follow him and you can be like him. He believes it. Just
believe in God, but may you come to see that God believes in you. May you have faith in Jesus, but may you come to see that Jesus has faith that you can be like him. A person of love and compassion and truth. A person of forgiveness and peace and grace and joy and hope. And may you be covered in the dust of your Rabbi, Jesus. Que maravilha, não? Esse vídeo nos traz uma palavra sobre mestre, sobre discípulo, sobre o que é ser discípulo. E certamente você teve condições de ver que o discipulado cristão, ele nasce dentro de um pano de fundo do discipulado que existia na antiguidade entre todos os povos e também dentro de Israel. Nele havia uma relação muito especial entre mestre e discípulo. E essa relação tinha seus critérios para ser estabelecida, desde aspiração, vontade, preparação, escolha, etc. E também isso acontece dentro do discipulado cristão, mas ele não acontece nas mesmas condições, com os mesmos pressupostos, com os mesmos valores. Nosso desafio hoje é estarmos olhando para o discipulado cristão, tomando por base, por referência, o discipulado onde o discipulado cristão nasceu, mas tirar coisas importantes e novas para a nossa vida. Vocês viram que na antiguidade, em primeiro lugar, para ser discípulo, aquele que aspirava, que queria, além de passar por um processo especial de preparação, ele ia atrás, procurava um discípulo ou um mestre para o qual ele deveria ser discípulo. Nessa busca, a pessoa se submetia a alguns testes aplicados pelo rabino, pelo mestre, para ver se a pessoa tinha, em primeiro lugar, os conhecimentos necessários para seguir naquela jornada de discipulado. Gostaria de perguntar ao pastor Tiago sobre a questão do critério para se escolher, a diferença de critério entre o rabino ou o mestre dentro de uma tradição judaica e a escolha de Jesus. O que o pastor pode nos trazer nessa noite? Há uma diferença um tanto quanto interessante, nos chama a atenção, porque a base, o princípio, a origem dos motivos que levavam o rabino a escolher alguém eram diferentes dos princípios de Jesus. Basicamente, o aluno ou o candidato a discípulo na antiguidade tinha que demonstrar uma capacidade. Era como se fosse um vestibular continuado, que durava muitos anos. Como se provas e mais provas fossem aplicadas a esse candidato, a discípulo, para que ele pudesse caminhar junto com o rabino. E então, ao final, esse rabino diria: você serve ou você não serve para ser meu discípulo. Você é bom ou você não é bom o suficiente para ser meu discípulo. Isso na antiguidade. Já com Jesus é o contrário, porque o próprio Jesus olha para as pessoas e nós vemos nos relatos dos evangelhos que Jesus fazia muito isso. E Jesus viu, e Jesus olhou, e Jesus se compadeceu. E no caso, Jesus chamou os discípulos, mesmo que eles não fossem candidatos a discípulos. Jesus olhou para eles e os chamou. Muito provavelmente, em alguns casos, em alguns dos discípulos, alguns dos seguidores de Jesus, muito provavelmente tentaram ser discípulos de algum rabino, de algum mestre da antiguidade. Eu fico pensando que um rabino, um mestre, ter chamado pessoas que outrora haviam sido rejeitadas por não serem boas o suficiente e especificamente receberem o próprio Jesus na sua frente dizendo: venha e siga-me.
Isso nos mostra que a diferença de Jesus é que ele olha para o coração humano, ele olha para o interior humano, ele olha para as motivações do coração humano e ele conhece o nosso coração. E é Jesus que nos chama, é ele que nos atrai, é ele que nos desafia, é ele que acredita que podemos ser seus seguidores. Legal. Interessante, né, que a gente percebe na exposição que o objetivo do mestre não era só, ou do discípulo, não era só ter o conhecimento que o mestre tinha. E a preocupação do mestre não era só com o conhecimento também, embora isso fosse importante. Mas, existindo diferenças entre mestres e mestres, o que se levava muito em conta era se aquele candidato a discípulo tinha condições de ser igual ao seu mestre, né? Essa afirmação nos leva à conclusão de que, além da capacidade, inteligência, entendimento, perspicácia, enfim, toda a capacidade individual que um candidato a discípulo deveria ter, ele também deveria ter uma aspiração, uma disposição, talvez uma vontade de ser igual ao seu mestre. Era olhar para aquele mestre e aspirar ser igual a ele, né? Ter isso como objetivo de vida, né? E é interessante que, embora haja uma mudança na forma de escolha e na proposta do discipulado cristão, esse pressuposto permanece. Jesus chama as pessoas com o propósito de que elas também sejam semelhantes a Ele, parecidas com eles. Aliás, a palavra cristão quer dizer justamente cristãozinhos ou miniatura de Cristos, né? Ninguém sugeriu isso, a própria comunidade antiga chamou os seguidores de Cristo de cristãos por ver neles semelhança com o próprio Cristo. Então as pessoas foram chamadas de cristãs porque se pareciam com Jesus. Não no cabelo, não na feição, não no aspecto físico, mas com suas atitudes, com seus valores, com sua forma de ser, né? Então, ser discípulo cristão significa, acima de tudo, aspirar ser semelhante a Jesus. Pastor Tiago, o senhor acha que isso é possível, né? Alguém ser semelhante a Jesus em termos de vida e de caráter? Eu acredito que, se não fosse possível, Jesus não colocaria nas nossas mãos essa tarefa. É claro que ser imitador de Cristo não significa sermos perfeitos, não significa atingirmos o que Ele atingiu em termos de perfeição e em todas as suas atitudes. Nosso chamado é para que nós busquemos a Ele como um modelo principal, como um modelo, aliás, não é nem o principal, é o único modelo a ser seguido. Quando nós olhamos para esse aspecto, para essa questão, para esse assunto, o discipulado, eu entendo que não apenas na prática, na vida cristã, mas também no exercício da continuidade. Porque é um dos grandes desafios do cristianismo da mesma maneira em que recebemos, nós transmitimos. É fazer discípulos, é fazer com que outras pessoas também sigam os mesmos passos que Jesus seguiu. E nós só estamos aqui hoje porque alguém entendeu essa proposta. Porque alguém entendeu, a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos compreenderam a proposta de Jesus. Ora, como o senhor perguntou, é possível? Nós só estamos aqui hoje falando de cristianismo porque isso aconteceu, porque houve continuidade. Foram feitos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Cristo, pequeno Cristo. Várias pessoas que têm como foco, como modelo, como princípio de vida, tudo aquilo que o próprio Jesus ensinou. Então, é possível, é claro, isso não significa perfeição.
Isso significa que nós temos um caminho muito bem trilhado, muito claro e a ser desenvolvido. E não apenas na nossa prática cristã, mas também quando nós transmitimos isso a outras pessoas. Muito bom. E é interessante também a gente levar em conta que no modelo antigo, em que os rabinos escolhiam, eles também rejeitavam. A escolha pressupunha reprovação. Muitas pessoas eram reprovadas. E eram reprovadas ou pela sua dificuldade de entendimento de toda a parte teórica que o ser discípulo implicava, ou talvez porque o rabino não acreditasse que aquela pessoa, apesar de ter todo o conhecimento, pudesse ser igual a ele, pudesse fazer as mesmas coisas, pudesse trilhar os mesmos caminhos. Já em Cristo Jesus isso é diferente, né? Nós vemos que Jesus chama porque acredita nas pessoas, porque acreditas que é possível que elas sejam pessoas semelhantes a Ele, né? Aliás, Deus já nos criou a sua imagem e semelhança, né? Nos fez filhos dele e somos chamados de irmãos de Cristo Jesus, do qual ele é o primogênito. Então é muito natural que na condição de filhos de Deus nós possamos nos assemelhar ao Senhor Jesus. Não significa ser igual, não significa ser perfeito, como coloca o pastor, mas significa aspirar ser semelhante. Nós vimos isso na vida de Pedro, né? Quando ele sai no desafio de caminhar também sobre o mar, naquele momento ele acreditou que ele podia fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia. E assim como no vídeo, eu também tinha uma impressão errônea. Parecia que Pedro duvidava de Jesus, mas naquele momento Pedro realmente duvida que ele pudesse ser igual ao Senhor Jesus, a ser semelhante, andar e trilhar os mesmos caminhos. Todos nós, cristãos, somos chamados a isso, somos chamados a sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Para isso nós precisamos acreditar em Cristo Jesus, mas também nós podemos acreditar que Ele, pela sua imensa graça, nos concede a possibilidade de sermos semelhantes a Ele. Nós estamos caminhando para o final deste que é mais um programa Palavra Chave. E nós já gostaríamos de deixar aqui no ar um convite para que na segunda-feira que vem você possa nos acompanhar. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui e contaremos com a presença do Perucci, do presbítero Perucci, que é um membro do Ministério do Trabalho de Capelania aqui na nossa cidade. É um serviço muito importante, um serviço de visitação, de palavra de consolo, de amparo, de fortalecimento daquelas pessoas que estão internadas, que estão no hospital. E ele vai vir aqui juntamente conosco, vai apresentar, vai ter a oportunidade de apresentar como é esse trabalho, como ele tem sido desenvolvido, como ele é relevante para a nossa cidade. Então nós gostaríamos de convidá-lo para que esteja conosco e participe e assista também esse programa da próxima segunda-feira. Vai estar aqui eu, pastor Tiago, e se Deus permitir também o Cloudesley Perucci, conhecido mais popularmente, carinhosamente como Lelei. Ele vai estar conosco no programa. Nós lembramos que este aqui é um programa da Igreja Presbiteriana Independente, aqui em Cosmópolis, e tem o propósito de estar trazendo questões importantes, atuais, de uma forma diferente e que possa ser ela participativa e instrutiva à sua vida. Muito obrigado a todos, nós desejamos que você tenha uma boa semana e que Deus o abençoe. Pastor Tiago, as suas últimas palavras.
Deus abençoe a todos vocês. Contamos com a sua participação na semana que vem. Quero só deixar um abraço e um agradecimento ao pastor Silas de Souza, que tem nos acompanhado aí. Um grande abraço, irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.